Doutor Fábio, Olá, olá, bem? Boa boa noite, noite. tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, por aceitar esse convite. Um assunto bem importante, exclusivo do nosso universo gemelar. E te ter conosco aqui hoje é uma honra. Só te Eu aqui, apresento o Dr. Fábio Peralta. Ele é ginecologista, obstetra e cirurgião fetal, né? Atualmente é o coordenador responsável pelo Departamento de Medicina Fetal da Promatri Paulista, do Hospital e Maternidade Santa Joana, da Clínica Gestar e Hospital HCOR. Então, muito bem-vindo, muito obrigada pela tua participação com esse tema que gera tanta curiosidade e ajuda tantas mães, né, nesse universo. Muito obrigada. sim, obrigado a todos pelo convite, eu fico muito honrado. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, Tudo certo. tudo certo. Então tá ótimo, tá? A, a gestação gemelar é uma gestação que, bom, estar grávida já é uma notícia maravilhosa, né? Então é sempre uma grande expectativa, uma felicidade, e a gestação gemelar vem trazer essa felicidade em dobro, né? Pura Mas, felicidade, um pouco de é, casa. mas ao mesmo tempo que traz uma felicidade em dobro, deve trazer um cuidado em dobro também, né? E a gente sabe que a gestação gemelar, de uma maneira natural, vai acontecer mais ou menos uma vez a cada 100 gestações. E na maioria das vezes, essa, essa gestação de gêmeos acontece porque a mulher ovula duas vezes. E esses óvulos são fecundados separadamente, né? E aí vão formar dois bebês que em princípio são bebês diferentes, né? São bebês geneticamente diferentes, mas o mais importante dessa questão não é tanto a genética, mas é o fato de o ambiente que esses bebês vão viver, né? Apesar de ser o mesmo útero, eles criam a sua própria casinha, né? Então cada bebê tem uma placenta individualizada e uma cavidade de líquido Sim. individualizado, né? Tem outra Então, imagem que pode ajudar aqui na live. Peraí. Os tipos sim, de gestações gemelares. Acho que eu fiquei bem. sim, já estava preparado aí, né? Então, nesse quadrozinho abaixo, né, onde está escrito aí dicoriônica, diamniótica, né, duas placentas e duas bolsas, isso acontece na maioria das vezes, né, por causa disso que eu falei. A mulher ovula, ela libera dois óvulos, né, que vão ser fecundados separadamente, e isso leva à formação de dois bebês que são geneticamente diferentes e que estão separados dessa forma, como vocês veem na foto. Uhum. Então, dentro do mesmo útero, mas cada um deles tem uma cavidade de líquido. E mais importante do que isso ainda é que cada um deles está ligado no útero por uma comunicação diferente, uma placenta diferente. Que é o mais comum E na aí, gestação gemelar, né? é o mais comum, são 3/4 mais ou menos das gestações gemelares são desse tipo, são as chamadas dicoriônicas, diamnióticas. Isso é muito importante porque os bebês, eles vivem, eles não têm nenhuma comunicação entre si, né? Nenhuma comunicação de sangue nem de líquido. Então isso acaba protegendo bastante esses bebês. A gestação de coriônica, né, e de amniótica, ela é muito fácil de identificar durante a gravidez e deve ser identificada bem no comecinho, tá? Assim que a mulher engravidou, 8, 9 semanas,
já dá para ver que é uma gestação gemelar, de gêmeos separados, né? São os gêmeos fraternos, de fecundações separadas. E isso é muito bom. E aí o doutor que vai acompanhar esse tipo de gestação, ele sabe que tem um protocolo seguro para o segmento desse tipo de gestação gemelar, né? Por outro lado, algumas vezes... Sim. Então, aqui na Me Too, a gente recebe muitas vezes, quando a gente coloca, por exemplo, esse card com essa imagem, chegam muitas mensagens pra gente que com um diagnóstico errado na gestação. Isso é comum? Por que isso acontece? Assim, do tipo de gestação gemelar, né? Diferente. Sim. Só voltando um pouquinho, né? Alguns segundos aí atrás aí no nosso fluxograma, como a gente estava discutindo, esse é o tipo de gestação mais frequente, Tá. gemelar. Uhum. Né? Existe um outro tipo de gestação gemelar em que, na verdade, a paciente ovula um óvulo só. E existe uma fecundação só. E aí se forma um embriãozinho. E alguns dias depois dessa fecundação, esse embrião ele se divide e forma dois bebês. Sim. E podem se conectar a placentas diferentes, mas que na maioria das vezes, quando a fecundação é uma só, esses bebês acabam se ligando a uma placenta só, né? A mamãe, né? Então são dois bebês que o cordãozinho umbilical vai para uma placenta só que conecta esses bebês à gestante. Então esse tipo de gestação, que é esse quadro né, superior à direita, Onde eu né, pensei. onde você está representando a gestação gemelar, é chamado de gestação monocoriônica diamniótica. É o segundo tipo de gestação gemelar mais frequente que tem, mas ele é muito mais raro do que o primeiro, que é de gêmeos que são separados pela placenta, né? Então, Fala de pelo fato de os bebês compartilharem a mesma placenta, né? E aí existem comunicações de vasos entre os dois bebês, isso pode dar problema para esses bebês, tá certo? Então, o risco de uma gestação de gêmeos que tem placentas separadas, ter complicações, é muito menor do que uma gestação de gêmeos que usam a mesma placenta. Né? Então, a gestação de gêmeos que usam a mesma placenta, ou seja, as monocoriônicas, elas predispõem, né? Elas proporcionam um ambiente mais favorável a problemas, né? Para esses bebês. Os bebês podem começar a brigar antes de nascer, entendeu? Então, e às vezes a gente precisa separar a briga, né, dos bebês antes de nascer. Quando nessa gestação inferior aí, como eles estão muito separados, né, na dicoriônica, não tem briga, tá cada um no seu quarto, tá? A hora que você bota os dois bebês no mesmo quarto, as duas crianças no mesmo quarto, eles podem começar a brigar antes do tempo. E às vezes a nossa função é necessária para ir lá e separar os dois para eles ficarem bem depois, tá certo? Uma coisa importante, tá? E que deve ser divulgada, né? Na verdade, quanto mais a gente divulgar, melhor, tá certo? É que primeiro, tá? Quando a mulher engravida, é interessante ela já procurar o teu obstetra, o serviço de obstetrícia, para ver se a gestação está no lugar certo, porque às vezes a gestação gera fora, né, do útero, né? Para ver se é uma gestação viável,
para confirmar aquela idade gestacional e também para definir se é um bebê só, se são dois, ou se são três, ou se são quatro, porque a gente está falando de gestação gemelar, mas às vezes aparece um monte de nenê ali de uma vez, né? E aí a coisa é mais difícil ainda de seguir, mas às vezes vem um monte de nenê, mas a maioria das vezes vem dois, tá? E quando a gestante, tá? O papel fundamental da gestante para ajudar o especialista, tá? Muito mais do que o exame que ela vai fazer, mas para ela ajudar o especialista é, doutor, perguntinha aqui, tá? É a primeira coisa que a mamãe pergunta para o doutor quando tem dois nenês. A primeira. Eles estão na mesma placenta ou está separado, doutor? Força a barra com o doutor, tá? Porque Sim. o doutor tem obrigação, se ele sabe fazer um exame direito, porque se ele não souber, então você pega e vai no outro doutor, tá? Que vai saber fazer isso para você. Porque isso é absolutamente fundamental, tá? E nós vemos, tá bom? Hoje, tá? Que muitas vezes a paciente vem com laudo de gestação gemelar sem o diagnóstico daquilo que a gente chama de corionicidade, ou seja, se esses bebês estão na mesma placenta ou em placentas separadas. Existem outras subdivisões que não cabe aqui a gente discutir agora. Já é importante todos saberem que precisa saber se tem uma ou duas placentas, isso já é fundamental, tá certo? Mas o que nós vemos muito, e nós vemos isso muito aqui na maior cidade do país, né, em São Paulo, uma cidade onde a medicina é de ponta, que frequentemente as gestantes vêm com um laudo de gestação gemelar sem o diagnóstico da corionicidade. O problema é que às vezes, que mais lá para frente na gestação, às vezes esse diagnóstico fica mais difícil, tá? Porque às vezes as placentas estão muito próximas, os bebês têm o mesmo sexo e às vezes a gente não consegue definir a corionicidade mais para frente. E aí, se um bebê tem problema e outro não tem, ou os dois têm problema, a gente fica é muito difícil para a gente definir o que a gente tem que fazer ali para ajudar. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas o que a gente tem que fazer depende de um diagnóstico de corionicidade que é feito no começo da gravidez. E a maioria das vezes a gestante chega para a gente muito mais tarde do que isso, com a complicação já. Então, o primeiro passo, né, que eu acho importante é que a gestante, ao saber que ela está diante de uma gestação gemelar, ela faça isso que eu estou falando. Fala, doutor, a minha primeira pergunta é: uma placenta ou duas? Eles estão conectados? Então, não sei. Então, por favor, o senhor pode me indicar alguém que saiba me dizer isso, tá? Porque é isso que eu preciso, tá? Isso é a informação mais importante. Perfeito. Recebe muitas dúvidas quase que diariamente aqui na Me Too sobre isso. E é bem Sim, esclarecedor. isso é absolutamente fundamental, tá? Porque quando a gestante for diagnosticada, então, com uma gestação dicoriônica, o doutor que vai acompanhar também tem que saber que essa gestação dicoriônica, ela tem um protocolo de seguimento, né? Então, tem exames de rotina que tem que ser feitos com 12, com 20, com 28 semanas. Nesse tipo de gestação de placentas separadas não tem transfusão feto-fetal, tem menos deficiências de crescimento, né? Mas é uma gestação especial também essa com gêmeos separados, né? Porque a gestante pode ter uma chance maior de ter parto prematuro, pode ter mais problema de pressão, de diabetes, né? Os bebês têm um risco maior de ter alterações na estrutura, na anatomia, né? Então, a gestante precisa se preocupar, precisa ser mais inquisidora, né? Pro obstetra,
né, nesse sentido, que precisa de uma atenção maior para ver se não tem realmente malformações, risco Perfeito. de, risco de parto prematuro, se os dois bebês estão crescendo bem, o controle clínico da gestante, né? Mas a gestação dicoriônica, via de regra, vai muito mais tranquilo do que a monocoriônica. Quando a gente pula para o quadro superior direito, então gestação de uma placenta só, com placentas com cavidades separadas, a gestação monocoriônica, ela complica muito mais do que a gestação dicoriônica, ou seja, a gestação de gêmeos idênticos, entre aspas, né? Eles são teoricamente, geneticamente idênticos, né? Mas isso também é uma outra discussão que é nível de pós-graduação, não cabe aqui, né? Mas essas gestações complicam mais. Esses bebês têm mais problema de discrepância, de diferença de peso, dificuldades de crescimento de um deles ou dos dois. Tem mais risco de malformações, principalmente malformação do coração, né? E uma das complicações mais temidas é a transfusão feto-feto, né? Que como os bebês têm vasos que comunicam os dois, o que acontece? Um bebê acaba, sem querer, roubando o sangue do outro, né? E ele, quando fica com um excesso de sangue, ele urina muito. E aí o líquido em volta dele fica muito grandão, a bexiga desse bebê fica muito grandona. E o outro bebê, como fica com pouco sangue, ele urina pouco. Então ele fica com uma bexiguinha pequenininha, com pouco Entendi. líquido. E o doutor também, né, tem que saber diagnosticar isso. E eu tento simplificar as coisas, né, e não entrar muito em ultra mega detalhes do diagnóstico da transfusão feto-feto. E eu prefiro pecar pelo excesso e dizer gestação de gêmeos, tá? Com excesso de líquido, procure um especialista em medicina fetal, tá? Não fica sonhando, tá? Porque das gestações gemelares, a situação que mais dá excesso de líquido, muito mais do que deveria haver para aquela gestação, em primeiro lugar, é a transfusão feto-fetal na gestação monocoriônica. Depois vem outras causas mais raras. Então, de novo, tá? Se a gente puder, se a gestante puder ajudar, ajuda, tá? Então, gestação de gêmeos. Primeira coisa, o doutor tem que definir se são duas ou uma placenta. Sim. Primeiro trimestre, tá? De preferência antes de 14 semanas, antes do terceiro mês. E aí direcionar o segmento dessa gestação. Na dicoriônica faz lá o morfológico do primeiro trimestre, aquele da translucência nucal. Depois faz o morfológico do segundo. Depois... O da monocoriônica faz o morfológico do primeiro de 12. Depois, a partir de 16 semanas, é obrigatório. Obrigatório, tá? Pelos protocolos mais importantes do mundo inteiro, que essa mulher seja vista, depois de 16 semanas, rigorosamente a cada 2 semanas, até o final da gestação. Então é diferente. Porque se a transfusão feto-fetal aparecer, ela precisa ser tratada com uma urgência. A transfusão feto-feto é uma das poucas emergências que a gente tem em medicina fetal. E quem teve a oportunidade de ser tratado comigo, viu que, salvo raríssimas exceções, ligou num dia, tratou no outro, tá? Não a semana que vem. Ligou hoje, se pôde chegar no dia seguinte, tratou no dia seguinte. Se demorou 2 dias, foi em 2 dias. Mas é uma urgência, tá? Então, a gestante realmente tem que contribuir com isso, né? E eu gosto de passar essas informações para a gestante, porque ela guarda poucas coisas. 2 placentas, tranquilo, eu vou lá, checo. Uma só, lições para casa.
a cada 2 semanas o exame a partir de 16, tá? Gestação gemelar, principalmente a monocoriônica, excesso de líquido, chama transfusão feto-feto. Especialista, tá? No mesmo dia, tá? Sai gritando para a internet, manda mensagem para todo mundo que acaba... E para encontrar especialistas, a gente sabe que o senhor é referência, né, no Brasil, mas é fácil de encontrar em outras cidades também, especialistas? Sim, sim. O especialista, eu já acho que já é suficiente, né, procurar um especialista em medicina fetal na região, porque Sim. tem pessoas muito boas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, eu acho importante procurar um especialista em medicina fetal. Porque o ultrassonografista geral, obstétrico, ele não se dedica muito a isso. E às vezes ele deixa passar, entendeu? Não é um grande problema, não é a especialidade dele. Mas eu sugiro, porque hoje a especialidade de medicina fetal está muito bem difundida e expandida no Brasil, né? Eu Então, pergunto porque eu sou de Porto Alegre aqui, tenho várias mamães da Me Too que foram para São Paulo tratar com o senhor. Então, por isso que eu pergunto assim. É. mas não tem problema, o tratamento é uma coisa, tá? Uma outra coisa é ter o especialista que vai saber diagnosticar e saber o que fazer aí do teu lado. Então, em Porto Alegre, eu tenho vários amigos que são ultra experts em medicina fetal. É só você clicar medicina fetal em Porto Alegre e vai aparecer um monte, entendeu? Entendi. Todos super experts que tem nesse aspecto uma facilidade muito grande, né? Mas eu só volto a reforçar, né, para a mamãe, né, não esquecer dessas coisas, tá? De perguntar para o obstetra no começo se são 2 ou uma placenta. E se tem uma gestação de gêmeos, tá? De uma maneira geral, para a gente não comer bola, tá? Para você não comer bola e a gente também. Excesso de líquido em gestação gemelar, até que se prove o contrário, é transfusão feto-feto. E requer uma análise de um indivíduo especializado em medicina fetal. Ele não precisa ser especializado na cirurgia, tá? Que é um outro departamento dentro da cirurgia fetal, tá? Mas É ele muito vai... para isso, porque às vezes a gente quer saber assim se vão ser iguais ou diferentes, né? Univitelinos ou bivitelinos, mas a verdade o importante é a placentação, né? É o número de placentas. Sim, o importante não é sexo, tá? Para a mamãe que chegou à conclusão absoluta e definitiva que são 2 placentas separadas, ela pode se tranquilizar um pouco mais em ficar, né, ter essa bênção de poder ficar pensando, menino, menina, 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 menino, menino. A mãe que tem uma placenta só, e geralmente os bebês vão ser ou 2 meninas ou 2 meninos, existem algumas situações patológicas em que eles são discordantes para sexo, né? Que não cabe aqui, tá? Aí precisa ficar mais preocupado. Mas só os pontos principais. 2 ou uma placenta. Certo. E gestação gemelar de uma maneira geral, com excesso de líquido, tá? Deve passar pelo especialista em medicina fetal, porque a principal causa de excesso de líquido em gestações gemelares, é lógico que vai ser só na monocoriônica, na transfusão fetal, mas a principal causa de excesso de líquido chama transfusão feto-feto, né? Então, a gente são pequenos cuidados que a gestante tem que ter para não comer bola com a possibilidade de tratamento, certo? E aí ela vai ser encaminhada para o especialista em medicina fetal que fecha esse diagnóstico. Existem critérios. Eu não sei se o Gui passou para você, se você tem aí alguma figura aí. Eu acho que ele passou da transfusão feto-feto, né? Peraí. Dá para ver? Aí, certo, isso, tá legal, Eu tô tá? não sei me tirar daqui de cima.
você tá para quem está olhando, né? Se você voltar na outra, volta na outra, que já é uma cirurgia, é uma de cirurgia, vocês vão ver aí, tá certo? Que tem um bebezinho, que tem um negócio cinza no meio aí, tá? Que é um instrumento de cirurgia, tá? E que tem um bebezinho que está olhando para a tela, ele está aqui, ó, no canto esquerdo da tela. Esse bebezinho, ele é o bebezinho que tá perdendo sangue para o outro bebê, tá? Então ele está quietinho ali, vocês estão vendo que ele está meio envelopado, né, por uma Sim, membrana, né? E o bebezinho que está do lado de cá, que está do lado direito, ele está ali na suíte master, né, presidencial, ali com um monte de espaço e tal. Por quê? Porque aqui embaixo, tá? Onde você vê que vem descendo esse instrumento aí, aqui embaixo tem vasinhos, tá? Que estão comunicando esse bebê com esse, tá? E dependendo do tipo de vasinho, esse bebê, literalmente, ele sangra para o outro, tá? Ele entendi. sangra para esse bebê. E esse bebê que está à direita, ele fica com muito volume de sangue. E eu brinco, eu falo assim, o que acontece com a gente quando a gente vai na chupada da faculdade, né? Bebe um monte de cerveja, chega uma hora que você começa a ir fazer xixi, né? E não para, tá Sim, certo? É literalmente o que está acontecendo com esse cara aqui, tá? É como se ele estivesse tomando um monte de chopp e começasse a fazer xixi. Na verdade, ele está com excesso de sangue, de sim. volume. E ele faz muito xixi. E ele fica com uma bexiga enorme, que é fácil de ver no ultrassom. E o que acontece com esse aqui, tá? Ele sangrou para o outro bebê, então ele fica com pouco volume, tá, de sangue. E quando a gente fica com pouco volume de sangue, a primeira coisa que a gente faz para proteger o nosso organismo é parar de fazer xixi. Essa é a primeira coisa. Né? Então você vai num pronto-socorro ali, que chega um acidentado que sangrou pra caramba, a primeira coisa que ele faz é parar de fazer xixi. Tá? Ele fica no estado que a gente chama de estado de choque. Tá? Então esse bebê aqui, ele está no estado de choque. Tá? Ele sangrou pro outro bebê. Tá? Ele não sente dor, nem o outro sente. Né? Eles não sentem nada. Mas eles não estão legal, tá certo? E a situação não pode ficar assim. Porque senão eles podem morrer, tá? E esse excesso de líquido no bebê do lado de cá, tá? O que vai fazer? Vai fazer o útero ficar muito grandão, tá certo? Então a gestante está com 18, 19 semanas e o útero está com um tamanho de 40 semanas ou de 35, tá? O útero não é inteligente que nem a gente. Ele ele pensa diferente. Ele vê, olha, estou com um tamanho de 35 semanas. O que eu vou fazer? Eu vou contrair e botar esses neném para fora. Sim. Tá? Então a mulher vai ter um parto, porque o útero imaginou que tivesse com 35, 37, 38. E o útero nessas situações fica, tá? Um útero de 20 do tamanho de um útero de 9 meses. Nossa, E o útero é burro, ele vai contrair, ele fala, tô no fim, nenê para fora. E doutor ninguém, Fábio, além de muitas mensagens que recebeu de muitas pacientes que foram tratadas com o senhor, foi feita ontem uma cirurgia que a paciente entrou em contato conosco e ela está muito feliz hoje pelo sucesso que teve. Ela deve estar aqui na live também. Enfim, só um comentário que é realmente muito importante, né? E como isso é muito. de um dia para o outro. Ontem eu fiz duas, na verdade, né? Ontem eu comecei o meu dia com duas cirurgias marcadas e aí eu fiz e aí eu voltei para casa, né? E aí a minha secretária deu risada, eu falei, tô correndo para o hospital de novo porque apareceram mais duas. E imagino que eram duas situações dessa daí. Ela se Né? testou. A gente chegou até a se emocionar hoje com as fotos que ela mandou. Que legal. Então, voltando, tá? Então, veja, a transfusão feto-feto, se ela evolui desse jeito que tá aí na foto, tá? O útero vai querer botar os bebês para fora, tá? E essa situação é uma situação de 20 semanas,
Então, ontem eu operei uma gestante com 20 e outra com 28, né? Desenvolveu mais tarde. A de 28, se ela entrasse em trabalho de parto, os bebês teriam uma chance, mas imagina na de 20, né? Seria ruim, tá certo? Então, uma coisa importante, tá? Que eu queria dizer antes de entrar no tratamento, né? Dessa situação, porque não é uma grande ciência, né? Se eu disser para qualquer pessoa, olha, o que causa esse problema são vasinhos que comunicam esse bebê com esse, tá? Tirar o problema significa cancelar esses vasinhos. Isso é uma coisa óbvia, assim, né? Que não precisa ser muito gênio para saber que o negócio é por aí, entendeu? Então é fácil o raciocínio, e é exatamente isso que a gente faz, tá certo? Então é um raciocínio simplório. A hora que você está lá dentro, a coisa não é tão simples assim, né? Porque é bem complicado esses vasos, né? Mas e você tem que saber exatamente o que você pode e o que você não pode cauterizar ali. Mas antes disso, tá? O que é importante, tá? E que eu acho que o nosso papel, né, nessas lives, ele tem que ser instrutor, e tem que ser divulgado. É uma divulgação. Para quê? Para a gente não ter urgências e às vezes coisas que a gente não consegue resolver, entendeu? Né? Sim. Quando são as gestantes que ligam e falam, estou com esse problema, mas comeram bola no segmento, o colo encurtou, e aí a gente não tem como trazer a paciente para tratar, não tem muitas medidas alternativas eficazes, entendeu? Né? Tem medidas que são paliativas, ou seja, é o tal do remediar, né? Mas Sim. tratar definitivamente, os resultados não são os mesmos. Então, eu acho muito importante a responsabilidade, né, dessas lives, e é por isso que eu gosto de vir para elas com vocês, assim, porque eu acho que precisa divulgar essas coisas, né? Porque a gente está na frente de batalha aqui e a gente pega os atrasos, e os atrasos são as coisas que pioram os prognósticos, né? Os resultados. Até quantas semanas pode ser feita a cirurgia? Tem um limite? Sim, tem. Mas eu queria, de novo, voltar só um pouquinho mais atrás, tá? Uhum. Então, eu falei para vocês dos exames iniciais e de cobrar do obstetra, tá? Um diagnóstico de uma gestação monodi e de, se for monodi, cobrar. Falar, doutor, eu sei que o senhor tem que me ver a cada 2 semanas. Né? Cobra dele. É. Não, tá. Não, senhor. Se falar um mês, com a minha autorização, tá? Pode citar no meu nome. Sim, Assim, então, o doutor Fábio falou que é para mudar de doutor. sim. Pode falar. Não tem nenhum problema, tá? Porque tem que ser a cada 2 semanas. E a gente começa a suspeitar da transfusão feto-feto naquele exame da translucência, tá? O da translucência nucal, que é o de 12 semanas, tá? Ou 3 meses, tá? É o de 12, é o primeiro morfológico. Ali, o doutor também deve ficar atento para sinais de transfusão feto-feto, tá? Então, ali você já tem que ficar de olho em pé, tá? De orelha em pé. Tem que ficar prestando atenção. Porque ali o doutor já tem que falar, olha, tá, é uma monodi, é uma didi. Ah, doutor, é monodi, tá tudo bem, eu sei que tem a transfusão, né? Sei que eu tenho que seguir. Então, começa a cutucar ali. E o doutor tem que saber, tá? Porque com 12 semanas, a maioria das vezes, os bebês estão super equilibradinhos e a gente fica tranquilo. Posso relaxar com o segmento dessa gestação? De jeito nenhum, tá? A partir de 16 semanas é a cada 2 semanas, tá? Porque a transfusão feto-feto que precisa de tratamento vai se manifestar, na maioria das vezes, até 26.
que é até a época que a gente costuma fazer o tratamento na maioria das vezes. Em algumas situações esporádicas, a gente faz o tratamento de 26 a 29. Como ontem, por exemplo, eu fiz um tratamento de 28. Mas existem critérios para isso. Raramente a transfusão feto-feto, que precisa de tratamento, se manifesta para tratamento com 28 ou 29. Ela geralmente se manifesta mais cedo. Entendi. Geralmente bem mais cedo. 19, 18. E como eu disse, existem sinais no morfológico do primeiro trimestre que o doutor precisa ficar esperto, tá? Para um risco maior de transfusão feto-fetal. Então é quando os bebês estão com tamanhos muito diferentes, ou quando a translucência nucal, aquela nuquinha, está muito diferente, ou quando a circulação dos bebês está muito diferente, tá? Então, numa gestação de uma placenta só, com 12 semanas, muita diferença de tamanho, de translucência nucal, né, a nuquinha do bebê, e circulação diferente, o doutor tem que ficar preocupado e você também, entendeu? Tá? Porque isso aumenta o risco de ser uma transfusão feto-fetal. Pode ser que isso equilibre e não vire transfusão feto-fetal. E a maioria das vezes isso vai acontecer, a situação vai estabilizar. Então é normal isso, porque chega muita gente, muitas mensagens pra gente dizendo que é incerto ainda se é a síndrome ou não. Então, ok, não é assim, tem certeza que é ou que não é. Tem um meio termo ali pra gente ver se evolui ou não. Tá. Essas gestações que têm diferença de peso, diferença de líquido no começo, de TN, de fluxo, essas gestações têm 3 vezes mais chance de ter transfusão feto-fetal do que a gestação de uma placenta só que não tem esses sinais, que os bebês estão iguais. Entendeu? Mas, mesmo assim, tá? Mesmo a gestação que os bebês estão equilibradinhos, a chance de, na monodia, eu só estou falando agora da monocoriônica, né? A chance de ter uma transfusão feto-feto que precisa de tratamento é de 10 a 15%. Tá? Uma a cada 10 gestações monocoriônicas vai ter uma transfusão feto-fetal. Tá? Às vezes precisa tratar, tá certo? Agora, das gestações monocoriônicas, que tem discrepância de tamanho, diferença de TN, diferença de fluxo, tá? Dessas, 30% vão ter transfusão feto-fetal grave. Então, de 10 que a gente observar, 3 vão precisar de tratamento. É uma frequência maior. Tá? Na maioria das, sem discrepância de nada, ou com discrepância, vai equilibrar, a gestação vai caminhar bem. Tá? A maioria das vezes. Mas a gente não sabe qual é que vai caminhar bem e qual não vai. Só o tempo ao longo da gestação para dar certeza para a gente que a coisa estabilizou e não precisa de tratamento, ou que a coisa piorou e vai precisar de tratamento. E por sabe, tendo ou não, tá? Acho que deu uma cortada aí. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Deu uma travada, eu tô te ouvindo. Daqui a pouco deve voltar a imagem. A gente tá te ouvindo normal. Agora deu, voltou. Ok. Então, na maioria das vezes, essas gestações não vão ter complicações, né? Mas a gente só vai saber se complicou ou não no final, tá? A gente precisa seguir, tá? E esses protocolos são estabelecidos de segmento para a gente não perder o passo do diagnóstico e a oportunidade de tratamento, que muda muito as chances dos bebês. E aí, tá certo? Houve a suspeita, né, de uma transfusão feto-feto, de um risco aumentado, tá? Então fez lá o exame de 12 semanas, o doutor ficou preocupado, o tamanho é diferente, a TN é diferente. De novo, você, nossa gestante, puxa a orelha do doutor. Doutor, é só isso? Eu não vou precisar de um especialista para seguir? Vai sim, tá?
é obrigatório um especialista entrar no meio agora, tá? Então você pergunta para o doutor, o senhor está seguro, é isso que o senhor faz, o senhor sabe a transfusão aí e tal, está acostumado? Tô, pode ficar tranquila, então tá. Ah, não tô, então tá bom. Então vamos já começar a seguir com alguém. E hoje tem sistema público, sistema privado, tudo quanto é canto, tá? A gente tem o nosso grupo, né, da rede Gestar, é um grupo que tem especialistas em fetal espalhado no país inteiro e atendem SUS, privado, tudo, tá? Aí no Sul tem um monte de gente ligada a essa rede, né? Tá. De amigos, assim, para um ajudar o outro. Então, a gestante precisa ficar preocupada, precisa... E aí, a transfusão aconteceu, tá? Que é esse quadro aí em cima, tá certo? Que você colocou. E como a gente viu, né, é um problema simples, tão simples quanto um problema de encanamento em casa, entendeu? Para resolver. Eu comparo dessa forma, eu falo, olha, é um problema de encanamento, né? São conexões aí que estão erradas, tá? Onde não deviam estar. E aí tá saindo água mais para um lado do que para o outro e é isso que está acontecendo, tá? Então é uma coisa puramente mecânica, né? E é muito fácil de resolver. Em medicina, aquilo que é mais mecânico na maioria das vezes, mais fácil da gente resolver, né? É mais palpável para a gente ir lá e corrigir, consertar, entendeu? Então isso é uma das coisas, né? Que eu brinco, eu falo que o cirurgião fetal ele se gaba disso, né? Mas ele sabe fazer duas coisas só, né? Ele desentope um ralo que está fechado, tá? E ele fecha um buraco que está aberto, tá? Ele só faz isso, essas coisas que ele sabe fazer. E aqui, o que a gente faz? A gente tem que fechar um buraco que está aberto, a gente tem que fechar um vaso que não deveria estar lá. Então, o raciocínio do cirurgião fetal, né? E é uma brincadeira que eu faço toda vez que vocês virem alguém falar que é cirurgião fetal, vocês lembrem de mim, tá? É o raciocínio mais simplório que existe no mundo da medicina, tá? É fechar um buraco que está aberto e não deveria, tá? Ou abrir um buraco que deveria estar fechado, né? Ou melhor, que está fechado e deveria estar aberto, né? Então é um raciocínio simples. Então aqui é isso que a gente faz, né? Comunicação que não devia estar lá, a gente vai lá e fecha, tá? E isso é lógico que por trás disso, né? E dessas brincadeiras todas existem décadas de estrada rodada. Não é muito fácil a gente saber que ralo que a gente tem que fechar aí, né? É um labirinto, na verdade, e que a gente tem uma visão de 1 milímetro, uma placenta enorme, né? E a gente tem que ir lá caçar qual é o vasinho que está causando o problema e fechar ele, né? Mas isso deixa com a gente que a gente faz. O raciocínio é simples, tá certo? Então, veja, a maioria das vezes a transfusão feto-feto, que é esse excesso de líquido do lado de cá, que é o que a mamãe vai ver do lado de fora do útero, tá? Então, a hora que a mamãe de gêmeos monocoriônicos, que está com 18 semanas, e vê que a barriga passou do umbigo, tá? Uhum. Não engole essa história de que, é só porque é gêmeos, não, tá? Porque esse é o principal erro que existe, tá? Esse é o principal. Isso é a história que a gente ouve toda vez que a paciente deita na nossa maca, tá? Ninguém se preocupou porque, são gêmeos. Tá bom, mas 18 semanas é para não dar nem para ver o útero, tá? E geralmente as pacientes aparecem com 18 semanas com uma barriga de 6 meses, certo? Então, o útero grandão é uma outra coisa, né? Que você tem que se preocupar na gestação gemelar. Um útero que está muito fora do tamanho, né? Isso é uma outra coisa. Gestação monocoriônica, útero grande demais, lembra no que eu estou falando, tá? Primeira coisa que tem que pensar é transfusão feto-fetal.
E a gente fica muito batendo nessa tecla, por quê? Tá? Porque a transfusão feto-feto é a segunda doença na gestação, tá? Tratável, que foi mais estudada na história da medicina fetal. Tá? A primeira doença que foi mais estudada até hoje e que abriu os caminhos para muita coisa que a gente faz hoje foi o tratamento das anemias dos bebês, tá? Que se fazia antes até de se usar ultrassom na Uhum. gestação, tá? Na sequência, a doença da gestação, porque isso é uma doença, tá? E que é tratada, tá? A doença que foi mais estudada e que o mundo inteiro tem mais experiência no tratamento e que a gente tem os melhores resultados, a maior experiência, as técnicas, para você ter uma ideia, para queimar esses vasinhos, elas já mudaram desde 1989, que quando foi a primeira vez que fizeram uma cirurgia dessa, foi com Delia, eu conheço, tá? Nós nos conhecemos, quem trabalha com isso, tá? Quem fez pela primeira vez é um senhor já, que está nos seus 70 já, tá certo? A técnica já mudou 11 vezes, tá? É uma técnica que tem resultados um pouco melhores, né? Mas ela funciona, né? Então a gente bate muito na tecla de o que a gestante pode contribuir para isso, que é o que eu estou Tá. falando o tempo Acho que a todo, gente podia. tá? Sim, pode falar. Não, eu falei que a gente podia até recapitular. Descobriu que está grávida de gêmeos. Foi no médico, né? Já mostrando ali a ecografia, não, a gente fala aqui no sul ecografia, mas ultrassonografia, né? Mostrou a ultrassonografia. Então, a primeira coisa que tem que perguntar para o médico qual é o número de placentação, né? Se tem uma placenta ou duas. Chegou no médico, a primeira coisa. Sim, É, tá? Perguntar a monocoriônica, lembrar, né, dessa frase que eu estou falando. Puxa a orelha do doutor. Fala, doutor, eu ouvi o doutor Fábio Peralta falando que não pode se afastar do médico mais do que 2 semanas. Isso é sim. uma contribuição da gestante, tá? E eu brinco, eu falo assim, não, se o doutor falar que é 4, você muda de doutor. É 2, tá? Tá. Porque nesses 4 ou 3, a gente perde o diagnóstico. A doença, às vezes, ela vai de uma semana para outra, tá? Então, é um protocolo seguido no mundo inteiro. A outra coisa que eu chamei muita atenção, gestação de gêmeos, não precisa nem lembrar essa história de dicoriônica, de monocoriônica. Esses nomes são complicados, não precisa lembrar. Mas é fácil lembrar, tá? Que se gestação de gêmeos tem muito líquido, a primeira coisa que tem que pensar é transfusão feto-feto. Acabou, Entendi. tá? E a segunda coisa, barriga muito grande em gêmeos. Cuidado de engolir essa história que a barriga está grande porque são gêmeos, tá? Porque, na verdade, numa gestação gemelar que vai normal, o tamanho da barriga, no geral, é muito perto do tamanho de uma barriga de gestação única, da mesma idade gestacional. Não varia grande coisa. Uhum. E aqui a gente está falando em estar com 4 meses ou 5, tá? E estar com uma barriga de 7 ou 8, tá? Então, barriga muito grande, líquido demais na gestação gemelar, tá? É sinônimo, né, de se preocupar com transfusão feto-fetal e correr atrás e sair gritando pelo nome de um especialista em medicina fetal que vai te resolver o problema, porque essa doença é tratável, tá? E aí a gente volta naquele quadro da transfusão, tá? Do tratamento, tá? Quando a gente fala que precisa tratar uma gestação gemelar com isso que vocês estão vendo, que essa câmera de vídeo, a gente, na pontinha dessa câmera de vídeo, né? Ali onde está, você vê esse negócio cinza que está indo ali na placenta, né? Entre os dois bebês, e chega numa imagem amarela, né?
Ali na ponta tem uma câmera de vídeo que tem 1 milímetro, é bem fininho, tá? E tem uma fibrazinha de laser. Laser, assim, mulher sabe de laser que é esses laser de depilar, né? Eu acho que é isso, eu não entendo muito bem dessas Sim. coisas, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo laser que usa em dermatologia, sabe? Para tirar essas manchas, essas tatuagens, assim, sabe? É o mesmo equipamento, é literalmente o mesmo, tá certo? Então a gente usa esse mesmo equipamento para queimar esses vasinhos, né? Lá dentro com uma visão direta. E por que é tão importante essa discussão de a mamãe se preocupar com o que está acontecendo com ela? Porque numa transfusão feto-feto grave, tá? Que tem a indicação de tratar, tá certo? Se ela não for tratada, a perda gestacional, tá? Dos 2 bebês é maior do que 90%, tá? Nossa. Eles morrem intraútero ou a mãe aborta em trabalho de parto. Tratando com uma pessoa que tenha experiência, tá? Uma pessoa que tenha experiência, tá? A sobrevivência dos bebês chega a 90%, tá? Hoje esses são os resultados, tá? Eu não quero me vender aqui, pode ser, tá? Hoje a gente tem muito que isso que está escrito na tua tela aí de cirurgia de gêmeos, tá certo? E isso é uma quantidade muito grande, né? É lógico que o expertise do operador conta, tá? A gente sabe disso, a gente fez essa análise por anos, mas tem vários centros que fazem no Brasil. A maioria deles fui eu que treinei essas pessoas para fazer o treinamento, o tratamento, tá? Mas o importante é lembrar que fazendo o tratamento, a sobrevida dos bebês chega a 90%. Então, veja, é o oposto, tá? Quer dizer, uma mãe que tem uma situação dessa e não trata, ela tem 10% de chance de levar pelo menos um bebê para casa. A que trata tem 90% de levar pelo menos um, e na maioria das vezes os dois, e bem, tá? Quando a gente trata bebês, eles geralmente nascem prematuros, tá? Isso é uma regra para esse tipo de situação. A idade gestacional média dos bebês tratados de uma transfusão feto-feto é em torno de 33 semanas, tá? Porque geralmente a doença se manifesta antes de 20 e a gente tem que fazer o tratamento antes de 20 e a membrana que a gente atravessou, ela aguenta segurar essa gestação no máximo até umas 32 ou 33. Mas esses são resultados no mundo inteiro, tá? Nunca ninguém conseguiu melhorar isso ainda, tá? Via de regra, o parto vai acontecer 12 semanas depois do dia que a gente fez o tratamento. Então, operou com 22, nasce com 32. Entendi. 34. Operou com 24, nasce com 36, tá? Isso é mais ou menos uma regra. Então, também a gestante que vai para um tratamento desse tem que se preocupar onde ela vai ter o nenê, tá certo? Quer dizer, não dá para a gente fazer uma cirurgia dessa e a paciente voltar para uma cidade do interior que não tem UTI neonatal, que não tem assistência, que não tem nada, que ela acaba perdendo os bebês por prematuridade, né? Então, o segmento, a nossa equipe aqui, quando a gente faz esse tipo de tratamento, a gente passa todas essas orientações, que os bebês têm que nascer, tem que ter um berçário bom para nascer, porque eles vão ser prematuros, isso é uma regra, tá? E eles vão desenvolver bem, tá? A imensa maioria das vezes, esses bebês, tá? Eles têm um bom desenvolvimento no pós-natal, eles têm um risco que não é tão alto assim, de comprometimento, de desenvolvimento. Esse comprometimento é maior quanto mais cedo a criança nasce, tá? Quanto mais cedo a criança nasce, tá? E então é importante, né, para qualquer tipo de tratamento fetal, não só da transfusão feto-feto, que não se entenda
que aquele tratamento é a solução de todos os problemas do universo, mas ele faz parte de um segmento dessa criança, tá? Então, a gente vai proporcionar, a gente vai impedir que essas crianças morram, na verdade, nessa situação. Mas depois precisa ter uma assistência, tá? Que vai precisar ser importante, porque elas vão ser prematuras. Então, elas não vão ter que ter nenhum tipo de assistência diferente da criança prematura, mas elas vão ser prematuras. Então, elas têm que ter uma boa assistência de prematuridade, entendeu? Com certeza elas vão ser prematuras. Porque o protocolo de resolução da gestação nessas mulheres, mesmo que elas vão para frente, é 36 semanas, tá? Então, vai ser prematuro o parto, tá? Raramente vai chegar a 37, tá? Naquilo que a gente chama de parto no termo, né? E então é isso, tá? Espero. Foi muito esclarecedor. Que todas as pudessem né, assistir essa live, com certeza vão chegar com muito mais informações para os médicos, já sabendo o que falar, o que perguntar. Foi realmente muito esclarecedor. A gente te agradece muito a presença, né, por pela disponibilidade de todo esse teu tempo. E, assim, só pelo retorno que nós temos também de todas as mães de gêmeos que foram tratadas com o senhor, o retorno é excelente sempre. Então, parabéns pelo teu trabalho. É incrível, né? Então, uma coisa que acaba salvando as vidas realmente. Então, é isso. Parabéns. E muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito feliz. Divulguem essas informações, tá? O trabalho não é só meu, tá? Eu tenho uma equipe grande, então 15 médicos locais aqui que nós trabalhamos, trabalhamos juntos, né, na minha equipe, mas existe uma rede de doutores, né, que eu contribuí para e nós temos nos unido para a formação científica, né? Ou seja, não são pessoas que eu formei, mas são pessoas que nós temos num grupo de formação continuada, né? E que fazem parte, né, dessa rede. Vocês acham como rede Gestar, mas o acesso pela rede Gestar, a rede Gestar é espalhada pelo Brasil inteiro. São pessoas que são ligadas à minha equipe, entendeu? Ótimo. E aqui em São Paulo, diretamente, tá? Tem a clínica, tem o Cetros, tem o HCor, tem o Promatri, e nós recebemos pacientes para esse tipo de tratamento, tanto no sistema privado como no sistema público. Nós temos um programa junto com o Ministério da Saúde, com o PROAD, para tratamento da transfusão feto-fetal. Então, o contato, tá, que o Guilherme disponibilizou para vocês, que vocês têm nosso, meu, quiser ligar para mim, pode também. Também estou conectado o tempo inteiro. Mas é mais fácil ligar a clínica, a nossa equipe. Ligou num dia, tratou no outro, tá? Aqui a lei é essa, transfusão feto-feto. E a nossa rede Gestar, né, de doutores que estão aí espalhados, eu já vi aqui algumas pessoas da rede que estão aparecendo aí na live, né, o Sérgio, vi algumas pessoas. Legal. São todas pessoas que são extremamente competentes, né, são os fetólogos de ponta na região deles, né, aí em Porto Alegre tem um monte, na nossa turma também. E então seria